Gente, eu vou receber agora a Aline Turbino Neves Martins da Costa, que é neurologista, para falar de um tema inédito na TV, hein? Tratamento com Botox no auxílio da prevenção de dores. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre essa novidade do Botox, que eu, pelo menos, não sabia. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Boa noite. Eu não sabia, sinceramente, quando me trouxeram esse assunto na reunião, eu falei assim, não é possível. É verdade que o Botox nos ajuda na prevenção e até na questão das dores? Isso, hoje a gente utiliza o Botox para diversas coisas dentro da neurologia, da oftalmologia, como você bem falou, da fisiatria. Então, para dores de cabeça, para dores hoje, especialmente no pescoço, alguns tipos de dor de coluna, dores do herpes zoster, algumas polineuropatias, pacientes com espasticidade pós-AVC, né, com sequelas, crianças, adultos. Isso muito me interessa, herpes zoster. Aliás, vamos trazer esse assunto no programa. Eu fui acometido de herpes zoster. Que dor, é realmente inacreditável. A gente não consegue ficar, às vezes, em pé. Agora, eu queria que você explicasse, assim, em linhas gerais, como que funciona essa questão da dor? Qual que é a fisiopatologia da dor? O que leva o organismo, por exemplo, a manifestar uma sensação dolorosa? Então, na verdade, a experiência dolorosa é tida para o nosso organismo como uma coisa benéfica, né? Já que ela protege o nosso organismo de um dano maior. Então, ela na fase aguda, quando sobre alguma experiência de estresse, ela é benéfica. Tá. Ela começa a ser prejudicial quando ela passa a ser crônica, diária, insistente. Aí sim, ela começa a modificar o nosso sistema de condução nervosa, modifica a nossa parte medular, nossa parte sensitiva e nosso cérebro de forma geral. Agora, doutora Aline, eu queria que você me desse um panorama geral, porque aqui no Brasil, principalmente, como é que anda a questão do tratamento da dor? Porque é um tal de se indicar, olha, toma tal medicamento. E aí a gente utiliza de forma indiscriminada não só os analgésicos, como os anti-inflamatórios, e, aliás, de maneira muito equivocada. Como que você vê essa questão do tratamento da dor no Brasil? Então, na verdade, o que a gente tem já é um estudo de prevalência no Brasil sobre dor, né, que foi realizado com a população do SUS. Estima-se que ao redor de 30% a 50% da população tenha algum tipo de dor crônica. Isso a gente fala dor pós-operatório, dor de cabeça, dor de coluna. Então, é extremamente frequente. As pessoas começam a se automedicar, podendo dar bastante prejuízo à sua saúde, podendo acometer órgãos como rim, fígado, por exemplo. Então, é extremamente perigoso e muito importante a gente tratar, não omitir isso, né? Infelizmente, nosso sistema de saúde pública é prejudicado pela condição econômica atual do nosso país e acaba sendo, por isso, subdiagnosticado e subtratado. Pois é, e aí nessas condições em que a gente vê, por exemplo, uma utilização indiscriminada, vamos dizer assim, ou constante de um anti-inflamatório, de um analgésico, pode se tornar, fazer com que uma dor simples se torne uma dor crônica, por exemplo, ou não? Sim, hoje, principalmente na questão da dor de cabeça, eu como neurologista, a principal causa hoje de dor de cabeça crônica, diária e refratária é o uso errado de medicação, que desencadeia o que a gente chama de dor de cabeça por uso excessivo de remédio. Então, não só você piora, como você deixa sua dor mais frequente de uma intensidade maior. Quer dizer, ela aumenta a intensidade da dor. A intensidade e a frequência, tornando essa dor de difícil controle refratária aos analgésicos comuns. E aquela famosa você toma e não faz mais efeito. Vai para o segundo comprimido, terceiro e começa a ter que trocar de substância para fazer efeito. Bom, eu quero que você participe dessa conversa. O Tiago vai colocar para a gente aqui o nosso WhatsApp, 11 95033 6870. Já estão chegando questões e eu vou passar daqui a pouquinho a sua questão aqui no ar. E já vamos entrar nesse assunto do Botox, que isso muito me interessa. Muito bem. Aliás, um beijo para o Paulinho. Um beijo, Paulinho está se recuperando também em casa. Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito da questão do Botox. Como que o Botox está se tornando um auxílio contra a dor, doutora? Então, a gente já sabe das propriedades terapêuticas do Botox hoje. Nos Estados Unidos já é uma coisa utilizada há bastante tempo e eu acho que na nossa realidade do Brasil, de 5 anos para cá, isso tem uma tendência a vir crescendo e chegando para a gente posteriormente. Hoje a gente sabe que ela tem propriedades de diminuir
a questão inflamatória, diminui, além das moléculas inflamatórias, também os receptores de inflamação. Então, é capaz de controlar toda uma cadeia inflamatória responsável por gerar dor. Agora, é o mesmo Botox que a gente utiliza para a parte estética ou ele é diferente? É a mesma molécula, é a mesma substância, só que a gente dilui de forma diferente, aplica em lugares e pontos diferentes, né? E então fazemos um uso diferente, em doses diferentes e locais diferentes. A aplicação é idêntica ou também é diferenciada? Também é diferente. É no local da dor? Não, na verdade depende do que você vai fazer. Tá. Se for para o herpes zoster no local da dor, se for para dor de cabeça tem um protocolo americano, então é variável de acordo com a patologia utilizada. Se for para espasticidade, é no local da espasticidade. Agora, em quais tipos de dores que eu posso utilizar o Botox? É qualquer tipo de dor ou tem tipos específicos? Em tipos específicos, né, bem descritos na literatura, amplamente utilizados por médicos especialistas no mundo. Tá. Hoje o que a gente tem, então, principalmente é para enxaqueca. A gente utiliza para quem tem migrânia crônica, que a gente fala, mais de 15 dias de dor no mês, para herpes zoster, dor do tipo trigeminal, as espasticidades, pescoço também, a gente usa para uma entidade chamada distonia, para múltiplas doenças. No caso, por exemplo, de administração do Botox, como que a gente pode fazer essa administração de maneira correta? Por exemplo, a pessoa sentiu algum tipo de dor. O primeiro passo é ela procurar um profissional dizendo que ela gostaria de ter esse tipo de tratamento, é isso? Na verdade, não. Existem indicações específicas na literatura para isso. Então, não é para qualquer tipo de dor. Então, o paciente deve possuir as suas indicações específicas na literatura, algum tipo de dor neuropática, algum tipo de dor crônica. E restrições? Existem restrições? Não posso utilizar o Botox? Tem poucas restrições no mercado, né? Então, existem algumas moléculas que são diluídas à base do ovo, então se o paciente for alérgico ao ovo, a gente tem que usar uma outra. Existem também as que não são diluídas no ovo. Existe contraindicação, por exemplo, para crianças, para alguns tipos de aplicação, como, por exemplo, para enxaqueca, mas aí a gente usa, por exemplo, para espasticidade, para pacientes deficientes que têm algum tipo de dor, espasticidade muscular. Então, existem poucas contraindicações, entre elas também a gestante. Como neurologista, você já deve ter visto um monte de casos, mas por curiosidade, assim, alguém que foi fazer um tratamento estético, por exemplo, chegou lá e estava sentindo dor e, de repente, pela utilização do Botox, saiu sem dor? A história do Botox para terapêutica começou justamente com fundo estético, né? Tá. Então, se usava para fundo estético e começou-se a perceber essa propriedade terapêutica analgésica da medicação. Então, existiu essa história, assim, no início, mas como hoje eu só faço dor, as pessoas só me procuram para dor. Entendi. Bom, existem as doses que são preparadas para cada tipo de caso. Como que a gente pode entender melhor essa questão de quem, por exemplo, vai utilizar o processo? Vou dar um exemplo. A pessoa foi fazer um procedimento estético e utilizou o Botox. E ela começa a sentir dores por outra situação que se encaixa, por exemplo, nessa situação que você tem apresentado para nós, que é uma situação que pode ser tratada com o Botox. Ela pode fazer outras aplicações ou a questão da dose, porque ela tomou estética, não pode utilizar o Botox para dor? A dose estética é um pouco diferente da nossa, a gente utiliza uma dose analgésica muito maior e é calculada por peso. Então, é muito difícil você conseguir com uma dose estética sair fora do que o paciente precisa, né? A dose que a gente utiliza é muito maior. Então, a gente costuma calcular por peso do paciente e varia muito de acordo com o músculo. Então, se cada músculo tem uma dose a ser aplicada e uma quantidade que é suportável para aquele paciente. No caso, por exemplo, da pessoa fazer a aplicação, quanto tempo já ela sente a reação do Botox com relação à dor? Para analgesia, a gente começa a falar que ela faz efeito de 10 a 15 dias depois da aplicação. Tá. E ela tem um efeito total de 3 meses, isso por bula mesmo de remédio. Então, é interessante que ele reaplique de 3 em 3 meses. Quer dizer, a durabilidade, por exemplo, de uma aplicação para aquele tipo específico de dor é de 3 meses. 3 meses. Depois tem que fazer uma nova reaplicação. Geralmente, esse paciente faz uma reaplicação. Tem uma pergunta de uma telespectadora que não se identificou aqui, mas é interessante, porque nós falamos aqui entre as ações da herpes zoster, e ela disse que a herpes zoster dela foi curada. Ela está perguntando primeiro se ela nunca mais se manifesta e se o Botox ajuda a aliviar a questão da dor, porque realmente a dor é insuportável, sou prova viva disso.
A dor do herpes zoster é uma dor realmente uma das mais difíceis de controles. Infelizmente, as medicações disponíveis para ser usadas via oral têm baixa tolerabilidade, porque elas têm muito efeito colateral. E o herpes zoster, na verdade, ele não tem cura, ele fica latente. Então, geralmente, quando você abaixa a imunidade, ele tem uma tendência a recorrer algumas vezes durante a vida, né? E o tratamento com Botox é bem tolerável, as aplicações são locais, tem uma durabilidade também de 3 meses, mas com grande frequência esse paciente faz 3, 4, às vezes 5, 8 aplicações e fica livre definitivamente da dor. É mesmo? Então, vou ficar com o seu telefone, porque... não, é sério, as pessoas não têm noção. Nós vamos tratar desse assunto mais profundamente com um especialista nos próximos programas. Eu cheguei a vir fazer programa de televisão com as dores da herpes zoster. Quando eu fui ao médico, a médica que me atendeu falou assim, eu não acredito que você conseguiu trabalhar, porque realmente é insuportável, é algo fora do comum. Olha, eu tenho uma pergunta aqui da Débora de São José do Rio Preto. Ela fala assim, boa noite, Fábio, boa noite, doutora Aline. Eu estou assistindo o programa, gostaria de saber se quem tem, por exemplo, espondilite anquilosante, falei certo? Certo. Com dores no quadril, coluna e pés, pode fazer esta aplicação de Botox? Existem algumas aplicações específicas para doenças do tipo espondilite anquilosante. Não que esse seja um tratamento específico para esse tipo de doença, mas ela pode ajudar no controle de algumas dores de caráter inflamatório. O João Cardoso pergunta, ele diz que sofre de neuropatia, os seus pés queimam constantemente. O Botox ajudaria ele e onde seria aplicado? As polineuropatias, elas podem ser de vários tipos, então é importante que o paciente saiba qual é o tipo, né? Não são todas as polineuropatias que respondem à toxina botulínica. As mais frequentes são as de fibras finas, que acometem os diabéticos, por exemplo. Essas não têm resolução com o Botox. Mas as de fibra grossa tem bastante, já na literatura bem descrito, amplamente descrito, e a gente usa com algum controle de sucesso das dores. Pode ajudar bastante. Olha, a Vera Lúcia pergunta se quem tem dores fortes no nervo ciático consegue bons resultados com o Botox. Depende do grau de lesão desse nervo, depende da onde é que está lesado esse nervo, não são todas as indicações. Então, assim, essas indicações específicas é sempre bom passar realmente com o especialista, ver qual é o nervo comprometido, qual é o ramo que está comprometido, ver se é um caso cirúrgico, né? Tem casos que são realmente cirúrgicos. Olha, eu quero agradecer, porque eu nunca vi isso na minha vida. Eu vou completar 2 anos da Rede Vida. A quantidade de audiência que a gente tem fora do país. Né? Eu falei agora há pouco no começo do programa, né, doutora? Portugal, Itália, Estados Unidos. Olha só. Boa noite, Fábio. Meu nome é Antônio. Estou assistindo vocês em Ann Arbor. Eu gostaria de saber se existe essa aplicação de Botox aqui nos Estados Unidos e se é muito caro. A toxina botulínica ela é descrita e foi inclusive aprovado o protocolo original nos Estados Unidos. Então foi de lá que saiu e de lá que tem esse protocolo de cefaleia que é usado no mundo inteiro. Para nós, né, na nossa realidade brasileira, ela é uma medicação mais cara, que é realmente importada, então a gente sofre um pouco desse problema socioeconômico brasileiro. Os Estados Unidos de lá, a molécula é local, então eu acho que eles sofrem menos com essa questão de custo-benefício da medicação. Mas realmente é um tratamento para a nossa realidade um pouco caro. Uma última pergunta, Rosana pergunta sobre artrite e artrose. Pode ser utilizado? Não tem indicação para doenças reumatológicas, infelizmente. Aí é mais uma coisa de desgaste, né? Não seria um comprometimento neurológico, né? Neurosensorial. Aí é mais uma questão inflamatória, articular, né? Uma doença autoimune. Esses casos são mais difíceis. Agora, a classe clínica está preparada para atuar com o Botox na questão das dores? O Botox hoje está sendo amplamente difundido, tem múltiplas especialidades médicas que têm utilizadas. A Sociedade Brasileira, né, de Anestesia, de Neurologia, navega bem com a toxina botulínica. Então, apesar de ser relativamente nova, tem se usado com grande sucesso na prática clínica. Entendi. Bom, eu quero deixar os contatos da doutora, porque você também pode tirar suas dúvidas com ela. É www, está aparecendo aqui no vídeo, tratando a enxaqueca, exatamente como está escrito aqui, ó, .com.br. O telefone do consultório é 38, é São Paulo, né? São Paulo. 11 São Paulo 3842
3922, 3842 3922. Fica aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, né? Se você quiser conhecer a doutora e o trabalho dela, é muito bacana. Queria agradecer muito a sua presença aqui junto com a gente. Obrigado, viu, doutora? Obrigada, fiquei honrada de ter vindo. Adoro a emissora e adoro o seu trabalho. Muito obrigado, obrigado por ter vindo. Obrigada. Fique conosco aqui mais um pouquinho. Obrigado por ter vindo, Obrigada. tá?